Salve, salve, queridos amigos. Grande satisfação estar com você. Bora comentar esse julgado aqui que saiu no informativo 780 do STJ e que você pode ter acesso também aqui pela plataforma do Buscador do Seu Direito, né? Então, fazendo essa leitura aqui com você de maneira aprofundada. O julgado que versa sobre licitações, um julgado muito importante, né? Que foi trabalhado aqui no informativo 780, que eu quero te mostrar aqui também como nós podemos fazer por dentro do buscador, tá? Para que você consiga entender e consiga interpretar o que é mais importante, quais são os fundamentos relevantes disso aqui. Então vamos lá. A problemática aqui é a seguinte: imagine que a administração pública ela pegue alguém, ela seja, portanto, usuária de algum serviço que foi prestado, só que esse serviço ele foi feito de forma verbal, sem licitação. A gente sabe que a licitação ela tem uma modalidade verbal ali permitida, tá? Mas ou seja, ela descumpriu os requisitos da lei. A pergunta que a gente faz é: será que ela deve pagar? E esse é um tema bem interessante, porque é um tema que traz à tônica o melhor que tem da administração pública e também o seu pior. Né? E aí, no caso concreto, a gente percebe que eles vão falar aqui: olha, imagine, né, o Márcio vai explicar para a gente aqui. A Alfa prestou durante 6 meses um serviço de construção civil para o município X. E a gente sabe que na prática, meus amigos, isso acontece e muito, né? A gente sabe como acontece, na verdade, infelizmente, esses casos em que, sem licitação, nós temos alguém prestando um serviço para a administração pública. Então, os serviços foram combinados, executados a partir de uma solicitação do secretário de obras. Faz aqui, por favor. A empresa fez tudo, prestou o serviço, combinou com ela como é que isso seria feito de maneira informal e, diante disso, não cumpriu nada, não pagou nada, eles prestaram o serviço. Então, o que aconteceu? A empresa entrou com ação de cobrança contra esse município. O município se defende, alega que, olha, eu não deveria pagar porque esse cara não participou de uma prévia licitação. Sequer houve um contrato escrito entre o poder público e a empresa. Logo, essa contratação é nula de pleno direito. Imagina, portanto, que foi um ex-secretário, mudou a gestão. E o cara fala: rapaz, eu não vou pagar aquilo ali porque foi feito pelo secretário passado. Aquele cara era um caba safado, como a gente diz, era um canalha, né? Ele fez aquilo sem licitação. Então, eu não vou pagar aí, não. Então, perceba que muda a gestão, por exemplo. Por isso que vem esse fundamento. Além disso, o município vai lá e diz assim: a Fazenda Pública argumentou que essa empresa ela subcontratou parte do serviço, ou seja, ela não prestou sozinha, né? Ela deu para que outra pessoa fizesse sem anuência do município, que seria vedada essa subcontratação, já que apenas, né, se pode dar com autorização expressa da administração pública. Aí o juiz ele acabou concordando com os argumentos do município, ele julgou improcedente com base no artigo 60, parágrafo único, ou seja, e aí vamos relembrar para você perceber: lei antiga de licitação e lei nova. Perceba que o que é que ele diz? Hoje, a lei nova que nos importa é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento, que entende-se aquele de valor até R$ 10.000. E aí perceba que esse caso ele foi subindo, né? A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, a empresa interpôs um recurso especial, invocando ali o 149 da nova lei, dizendo: olha, eu sei que é nulo, né? Mas o fato de ser nulo não exonera a administração do dever indenizar, sob pena justamente de você ter ali um enriquecimento sem causa da administração pública. E aí, será que o STJ ele deu provimento a recurso especial a essa empresa? Deu sim. Isso é um caso que é uma jurisprudência até antiga que foi reafirmada. Perceba, mais de 10 anos depois, esse tema voltou a sair nos informativos do STJ. O STJ deu provimento ao recurso especial, porque a jurisprudência do STJ é no sentido que, mesmo que você declare nulo o contrato realizado com a administração pública, por uma ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovado nos termos do artigo 59, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Então, perceba que essa aqui já é a fundamentação. Primeiro fundamento, relevantíssimo. Havendo ali uma prestação de serviço, ainda que esse contrato seja nulo, ele tem que remunerar a administração pública porque haverá uma pena de enriquecimento, sob pena de enriquecimento ilícito. Ou seja, a Fazenda Pública recebeu algo, mas ela não pagou por aquilo. E aí a gente vai lá: ah, professor, e se houve, e se o contratado ele não estava de boa fé, né? Ainda assim, ele deverá ser ressarcido, ou seja, aquele cara que foi contratado verbalmente, ele sabia que precisava participar, por exemplo, do processo licitatório e não passou. E o STJ está dizendo: bom, isso aqui não importa. O STJ reconhece que, mesmo que ele soubesse que ele estava de má fé, que deveria ter uma licitação para que ele pudesse prestar um serviço, e que tenha, mesmo que ele tenha concorrido para a nulidade, ou seja, ele, enfim, tinha prestado alguma forma que concorreu para essa nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem alguma margem de lucro.
E aqui, meus amigos, eu trago para um ponto fundamental. O que o STJ fala é devida a indenização pelo custo básico do serviço, não a margem de lucro. A administração pública deve pagar aquilo que foi o valor do serviço e não remunerá-lo de alguma maneira a ter lucros. Olha que coisa interessante para cair numa prova discursiva, isso aqui numa prova oral, olha, sensacional. Então, perceba por quê, se esse cara não estava de boa fé, né? Ele deverá ser ressarcido de tudo, das perdas e danos, daquilo, de jeito nenhum. E a questão da subcontratação? O fato de ele ter subcontratado nulifica o contrato? A inexistência de autorização da administração pública para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso concreto, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e efetiva prestação de serviço, ainda que por terceiro e que tais serviços se reverterem em benefício da administração pública, será devida indenização dos respectivos valores. Então, o que ele está dizendo assim? Olha, o fato de não ter tido autorização para a administração pública é insuficiente para você deixar falar que não vai pagar o cara. Porque no caso concreto, a contratação ela já nasceu irregular, porque não teve contratação, não teve licitação, porque ela foi verbal. Então, desde que provada a existência que subcontratou, mas que efetivamente prestou o serviço, mesmo que por outras terceiras pessoas, e que esses serviços tiveram um benefício para a administração pública, você deve pagar. E aí fica mais fácil entender a conclusão. No caso de contrato verbal e sem licitação, o ente público tem o dever de indenizar, desde que provada a existência de subcontratação, a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiro, e que tais serviços se reverteram em benefício da administração. Então vamos lá. E aí, queridos amigos, eu quero trazer você para o inteiro teu do voto, que essa aqui é a ementa, né? Ele vai tratar do caso concreto, esse que Márcio trouxe aqui no buscador. E o que me chama muita atenção é aquele parágrafo quando ele fala de lucro. Então, aqui na página 8, esse parágrafo aqui, ele fala justamente isso. Olha, o STJ reconhece, ademais, que mesmo que ausente a boa-fé do contratado e que ele tenha concorrido para essa nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro. Anote esse fundamento que é muito relevante, eu achei bem interessante. Ele vai trazendo aqui dois julgados até antigos, né? Um do julgado de 2012, em que ele fala justamente essa lógica. O contratado ele estava de má fé. Então aqui ele vai dizendo assim, olha, quando a gente tem uma contratação que não tem licitação, ele fala justamente, olha, a gente não pode, né? Todos os casos de nulidade do contrato administrativo, a gente tem que ter o retorno ao estado anterior à vença. Quando declara a nulidade do contrato, ela vai ser operada de maneira retroativa. Ela impede os efeitos jurídicos que ordinariamente devia produzir. Então ele vai justamente dizer, o parágrafo único, ele protege o contratante de boa-fé, que iniciou a execução do contrato, merecedor, portanto, de proteção especial à sua conduta. A nulidade não exonera a administração pública o dever indenizar o contratado pelo queixo, então ele vai repetir o artigo de lei. Agora, se o cara tiver de má-fé, o que vai ser? Não vai ser retirada a sua posição normal de quem sofreu com essa declaração de validade. Retorno ao estado anterior, previsto no decreto-lei. Agora, esse retorno faz-se com a recolocação das partes no estado anterior ao contrato, o que por vezes se mostra impossível, juridicamente ou materialmente, ou seja, quando a gente presta uma obra pública, pelo que as partes deverão ter seu patrimônio restituído em nível equivalente ao aumento anterior, no caso, pelo custo básico que foi produzido, sem qualquer margem de lucro. E aí, para quem quiser fazer a leitura, no próximo julgado ele trata de ação popular, um julgado que aprofunda bastante, assim, contra a narrativa histórica, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, e ele sai, inclusive, dando fundamentação teórica para essa questão, né, de se a pessoa estava de má fé ou boa fé. Beleza? Então, em resumo, agora fica mais fácil a gente entender. Mesmo que seja nulo o contrato realizado com a administração pública, se não houve licitação, é devido que haja o pagamento desde comprovado o serviço, porque primeiro fundamento sob pena de enriquecimento ilícito. Então, mesmo que, e aí perceba, ainda que a pessoa não tenha boa fé, ainda que não tenha boa fé. Entretanto, se a pessoa estiver em má fé, só será indenizado pelo custo básico do serviço sem alguma margem de lucro. Então, ele ainda fala, por fim, que mesmo que não tenha sido autorizado uma subcontratação, terceiro fundamento, né, isso não impede, já que houve, de certo modo, a prestação de serviço, é necessário, portanto, que haja o pagamento. Isso tudo com base no artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.133 e o artigo 149 da Lei de Licitação. Bom, se chegou até aqui, por favor, dê um joinha, dê uma moral, esse projeto é massa, conto com você. Eu também aqui trabalho, colaboro com o Buscador do Seu Direito, ferramenta maravilhosa. Você pode adicionar isso aqui ao caderno, você pode grifar, você pode colocar o módulo noturno, enfim. Convido você a conhecer mais ferramentas também no Buscador do Seu Direito. Meus amigos, um grande abraço, um cheiro no coração e até a próxima. Vamos lá, aquele cheirinho massa de café.